E para esse devocional você vai precisar de uma Bíblia, caderno para anotações e canetas. Pode ser lápis também. E você vai precisar do principal, que é Jesus, porque sem Jesus você não pode nada, amém? Está escrito em João capítulo 15, versículo 5. Mas com Jesus você pode tudo, amém? Que está escrito em Lucas 1:37. E vamos para mais um vídeo. Se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe, que Jesus te abençoe. E até o próximo vídeo. Pai Senhor Jesus, meus irmãos, vamos para mais um vídeo de hoje. Vamos começar com a data. Hoje é 27 do mês 6 de 2026. Hoje é um sábado. Nós vamos ler Êxodo, o capítulo 14. Vamos ler o versículo 6. Que está escrito assim: E aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo. Vamos começar com oração, agradecendo a Jesus por mais um dia, pela presença dele. Nós oramos e Deus ele age com a resposta. E hoje assim vai ser um estudo muito profundo, porque essa parte aqui é uma das partes mais importantes, né? Porque fala a respeito da resistência de Faraó, né? Que Deus permitiu. E ele aprontou o carro dele e tudo que era dele para perseguir o povo. Porque a briga, na verdade, não era só para ser escravos, não era só pelo dinheiro, não era só pelo poder. A briga era pela cabeça, era para qual era o Deus que eles iriam servir. Essa é a briga principal. Então o inimigo, ele não quer só os seus bens, ele quer você. Às vezes você pensa, o inimigo quer seu dinheiro. Não, ele quer você, ele quer a sua alma, ele quer que você vá para o inferno. Porque o inferno, o lago, ele foi criado para o inimigo, foi criado pelos demônios. Não foi criado para você. Então a briga principal do inimigo é que você sirva a ele, é que você vá para o inferno junto com ele. E a briga principal de Deus é que você sirva a ele, que você vá para o céu. Esse é o tema principal de Deus, esse é o que Deus quer para a sua vida. E nós vamos falar a respeito de Gênesis, né? Capítulo 3, versículo 8. Que Adão e Eva pecaram e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Vou ler só a parte A. Ou seja, eles pecaram e Deus ele se apresentou e eles se esconderam. Então, se a gente não ouvir a voz de Deus, a gente morre. E o povo de Israel, sendo escravos, eles não estavam ouvindo a voz de Deus. E a briga de Faraó era isso. O Faraó não queria que o povo de Israel voltasse a servir a Deus, não. E a briga sobre a sua vida não é esse desemprego, essa situação que você está passando. Não é uma coisa comum, que você venha ter visão espiritual e entender que não é comum o que você está passando. É espiritual, a guerra é espiritual. A guerra está sendo travada no espiritual. Assim como Ezequias, ele destruiu todos os altares que tinha dos deuses estranhos para depois ele restaurar a adoração. Ou seja, que você venha ter o discernimento e falar, Senhor, que tudo aquilo que o Senhor não se agrada, que o Senhor venha tirar de mim, que eu quero a tua presença. E Deus, ele se apresentou no jardim, mesmo sabendo que eles tinham pecado. Olha pra aí que forte, né? Deus, ele sabe que você erra, Deus sabe que você falha, mesmo assim ele ainda aparece pra você, porque fala aqui: e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim. Ou seja, Deus querendo marcar encontro com eles, mesmo sabendo que eles tinham errado. E Deus, mesmo sabendo das suas falhas, dos seus erros, ele quer falar com você através da palavra, ele quer falar com você através da oração. Amém? Deus, ele quer ser acessível a você, ele quer você. Você tenha o coração aberto para entender que a briga principal do inimigo não é pelo seu emprego em si, não é pela a dificuldade que você está passando, não é às vezes uma perda. A briga principal do inimigo é que você não sirva a Deus. O inimigo não quer que você aceite Jesus, o inimigo não quer que você sirva a Jesus. Mas, assim como a ordem foi dada sobre Faraó que o povo iria servir a ele, a ordem está dada sobre a sua vida, você vai servir a Jesus. Deus vai marcar um encontro com você e não importa quem tem se levantado, você vai servir a Jesus. Deus, ele já deu a ordem para que você sirva a ele, amém? E aqui, no livro de Gênesis também, e tudo aquilo que tiver sendo impedimento, Deus vai tirar.
E eu vou falar aqui sobre como foi que Deus agiu aqui na vida de Abraão. Porque Abraão, Deus deu uma ordem para ele também: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei. E ele levou Ló. E o Senhor fala assim: então, no capítulo 3, versículo 6, e não tinha capacidade na terra para que poderem habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores de Ló e o de Abraão. E Abraão disse aqui no versículo 8: ora, não haja contenda entre mim e ti, os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. E Abraão decidiu se separar de Ló. E aqui no versículo 14 está escrito assim: e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora, olha com os teus olhos para o lugar onde estás, para o lado norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda esta terra que vês darei a ti e a tua descendência para sempre. Ou seja, tem pessoas que são impedimentos para que a gente sirva a Deus. Que você venha ler esse capítulo 13 todo. Eu li aqui o versículo 6. Eu vou frisar o versículo 8 também, o 14, né? Então que você venha orar, falar: Jesus, que tudo aquilo que foi empecilho, que foi impedimento para que eu te sirva, que o Senhor venha tirar, seja amizade, seja quem for, quem impedir Deus de entrar na sua vida, que você venha orar. Por quê? Porque você consegue sobreviver com qualquer coisa, menos com Jesus. Porque Jesus, ele tem o poder de restaurar tudo na sua vida, como ele restaurou na vida de Jó. Deus virou o cativeiro de Jó, Deus vai virar o seu cativeiro também. Então você consegue ficar sem tudo, você só não consegue ficar sem Deus. E esse é o ódio do inimigo, essa é a raiva do inimigo. Por isso que ele se levanta tanto contra você. Por isso que ele se levanta em todas as áreas da sua vida, querendo que você deixe Deus. Porque ele sabe, se você deixar Deus, você já perdeu. Se você deixar Deus, tudo vai dar errado na sua vida. Porque sem Deus vai dar tudo errado. Porque não tem como dar certo, porque só Deus, ele faz dar certo. E Abraão, ele não estava entendendo o que estava acontecendo com ele. Mas não se preocupe, se as pessoas não entenderem o que está acontecendo com você, Deus, ele entende. E o principal, que quem tem que entender é Deus, não são as pessoas. Porque quem resolve seus problemas não é ninguém, é Deus. Quando você precisa de ajuda, quem resolve é Deus. Quando você precisa de um ombro amigo, quem vai atrás de você é Deus, não é os outros. Então que você venha colocar Deus no centro, porque só ele merece esse lugar. Só Deus merece o centro, só ele merece ser adorado. E quando os problemas se levantaram na vida de Abraão, ele foi procurar Deus. Ele não foi procurar Ló. E Deus falou com Abraão, falou assim: olha, o filho, eu vou te dar um filho das suas entranhas, eu vou fazer aquilo que você não pode. Porque Abraão não podia ter filho, porque Sara era estéril. E aquilo que você não pode, Deus, ele está dizendo que ele vai fazer. Ele vai te dar aquele emprego que você não pode. Ele vai te dar aquela salvação que você não pode. Ele vai agir onde você não pode. Ah, mas eu não tenho o poder de prosperar, porque eu vivo de um jeito, de outro, eu não consigo ter uma estabilidade. Deus, ele tem, amém? Deus, ele tem o poder de mudar a sua história. Deus, ele tem o poder de mudar a sua vida. Vamos falar aqui também de Maria, não é? Que Maria, ela queria ouvir a voz de Jesus. Que está aqui em Lucas capítulo 10, o versículo 39. Assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua voz, que é Maria, né? Ou seja, ela tinha sede de Deus. Vou colocar aqui Lucas 10, o versículo 39. E a Marta, ela não queria ouvir a voz de Jesus. Por quê? Jesus viu que ela não queria, porque ela foi... Jesus estava lá, Jesus é Deus, Jesus estava na casa dela. E em vez dela sentar para escutar, porque tem momento para você fazer tudo tem um tempo determinado. Então que você venha organizar a sua rotina para ter um tempo para Jesus. E ela não quis, ela simplesmente foi fazer as outras coisas. Ou seja, em outras palavras, no mundo espiritual, o que o mundo espiritual entendeu? Deus entendeu que ela não queria ouvir a voz dele. Deus entendeu que ela queria fazer os afazeres de casa. E os demônios, porque nós estamos no mundo espiritual. Quando você deixa Deus, os demônios te deixam, ela não quer Deus não. Ele não quer Deus não. Ele quer fazer as coisas dele, do jeito dele. Então, Deus, ele está nas decisões também. Assim como Josué. Josué falou com o povo, falou assim: não, vocês escolham quem vocês vão servir, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Está escrito Josué capítulo 24, versículo 15. Josué capítulo 24, versículo 15. E ele disse assim: porque primeiro é você que tem que servir. Porque como você quer que as pessoas se vão a Deus se nem você serve? Como você quer que as pessoas aceitem Jesus, tenha transformação, se nem você tem transformação? Como é que você vai passar uma coisa que você não tem?
Então Josué entendeu isso, ele disse porque Josué ele batalhava as guerras do Senhor, ele falou, não, eu e minha casa, ele acreditou, ele e Caleb, no que Deus tinha sobre eles, porque Deus falou, olha, eu vou dar uma terra pra vocês, que mana leite e mel, sobrenatural na vida de vocês, o que eu nunca fiz na vida de ninguém, eu vou fazer na vida de vocês, e eles estavam debaixo de uma palavra, debaixo de uma direção, e é assim na sua vida também. Você está debaixo de uma palavra, sua família está debaixo da direção de Deus, você vai ser muito abençoado por Deus, você vai ser próspero. Por quê? Porque você quer Jesus, e Jesus ele é a própria prosperidade, Jesus ele é tudo. E Josué e Caleb, eles queriam Jesus, os espias foram espiar a terra e eles olharam apenas para os gigantes. Por quê? Porque essa era a visão deles. Eles olham para a terra e falam, não, são muito os gigantes que tem, realmente a terra é muito boa. Que está escrito aqui em Números capítulo 13. Realmente a terra, ela é boa, só que tem muitos gigantes. Só que gigantes tem muitos, só que grandes só tem um, que é Deus. Ou seja, Faraó, ele tinha os carros deles. Faraó tinha, mas Deus também tem os seus carros. Faraó aqui no capítulo 14, no versículo 6, ele tinha os carros dele. Só que Deus ele também tem os carros deles, que está escrito lá em Salmos de número 68. Os carros... Salmos de número 68, versículo 17. Os carros de Deus são 20 milhares, milhares de milhares. O Senhor está entre eles, como em Sinai, o lugar santo. E fala aqui também, no versículo 4 a 6. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome. Louvai aquele que vai montado sobre os céus, pois o seu nome é Já. E exultai diante dele. Pai de órfãos e juiz de viúvas. É Deus no seu santo lugar. Deus faz com que o solitário viva em família, liberta aqueles que estão em prisões e em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Ou seja, Deus ele tem todo o poder. Vou colocar aqui Salmo 68, nós lemos do 4 ao 6 e nós lemos também 17. Ou seja, o inimigo não tem os carros dele, como o Faraó não tinha os carros dele, Faraó não tinha, Deus também tem. E só que Deus ele tem ainda maior. Deus ele tem proporção ainda maior, porque Deus ele é maior. E aqui também no livro de 2 Reis, no capítulo 6, e o versículo 17 também está escrito assim: E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que olhes, que abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Ou seja, o inimigo tinha cercado, não foi? O inimigo cercou com todo o exército dele. Deus também cercou o inimigo. Por quê? Porque Deus ele é mais poderoso. Então, quando o inimigo se levantar sobre a sua vida, saiba que Deus ele também se levanta. Só que Deus ele se levanta numa proporção maior. O inimigo não tem usado pessoas para destruir você, para destruir sua casa. Deus ele também vai usar as ferramentas dele para te livrar. Deus ele também vai usar pessoas para te abençoar. Ah, mas ninguém gosta de mim porque eu sou crente. Deus vai levantar pessoas que gostam de você. Deus vai te dar amigos, amigos segundo o coração de Deus. Assim como ele deu para Abraão. Deus deu 3 amigos para Abraão. Assim como Deus ele levantou amigos para Abraão. Abraão ele não tinha amigos, porque Deus falou assim: sai do meio da tua terra, da tua parentela. E Abraão ele obedeceu a Jesus. E quando você obedece, Deus provê tudo. E Deus provê tudo na vida de Abraão. E não vai ser diferente na sua vida. Deus vai prover tudo. E aqui em Gênesis capítulo 14, versículo 24, está escrito assim: salvo tão somente os jovens que comeram, e a parte que toca aos homens que comigo foram Ané, Escol e Manre, e estes tomem a sua parte. Eles estavam dividindo o despojo da guerra. Por quê? Porque aquela pessoa que guerreou com você, que te ajudou em oração, sabe aquela tua amiga que é de Deus mesmo, porque a gente sabe quando as pessoas são de Deus e quando as pessoas são do inimigo. Porque quando uma amizade é de Deus, ela fala: não, eu vou te ajudar, amiga, em oração. Eu não vou pegar a sua carga porque eu não vou lutar a sua guerra. Aqui, Abraão, ele convidou eles para lutar, só que Abraão convidou Deus e falou: Senhor, quem vai guerrear vai ser eu, mas só que eu vou levar esses 3 amigos comigo. Por quê? Porque eu preciso ter um ciclo de amizade. E Deus levantou Ané, Escol e Manre. E Deus ele vai levantar mais amigos para te ajudar nessa batalha. Você não está sozinho. Ah, mas eu já tenho amigos. Então Deus vai capacitar os seus amigos, vai capacitar você para ajudar. Porque na obra de Deus é um ajudando o outro, não é um matando o outro, não é um se levantando contra o outro. Nós somos irmãos, nós somos crentes. E os crentes, eles lutam um a favor do outro, não contra. Ah, mas eu estou passando por uma grande dificuldade na igreja, estou passando por lutas, todo mundo tem se levantado contra mim. Deus ele vai agir. Como está escrito aqui, que Deus ele tirou o povo do Egito. Deus ele
agiu de uma forma poderosa. E Deus, ele vai tirar você de qualquer situação que esteja impedindo você de servir a ele. E Faraó, ele pensou que juntando todo o carro dele, juntando todo o povo, ele iria conseguir de volta. Só que não, porque Deus já tinha um plano. E Deus, nessa situação, Deus já tem um plano para te livrar. Deus já tem a estratégia, Deus já tem o escape e o livramento. Então que você venha continuar adorando a Jesus. Vamos ler aqui sobre a terra. Números capítulo 14, versículo 7. E disseram ao povo: a terra que fomos espionar é muito boa mesmo. Se o Senhor Deus nos ajudar, Ele fará com que entremos nela e nos dará aquela terra, uma terra boa e rica. Porém não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo daquela terra. Nós os venceremos com facilidade. O Senhor está com a gente. E derrotou os deuses com que eles protegiam, porquanto não tenham medo. Josué animando o povo, dizendo assim: não, que nessa situação que vai nos ajudar é Deus. Então que você saiba que nessa situação que vai te ajudar é Deus. Deus não vai permitir o homem colocar a mão dele, porque a glória vai ser de Deus. A glória vai ser totalmente de Deus. E Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Nós lemos do 7 ao 9. E Josué falou assim pro povo: olha, essa terra que vocês estão vendo, Josué e Caleb falou: Deus é quem vai nos ajudar, e nessa situação que vai te ajudar é Deus, amém? Deus, ele vai te ajudar. Isaías 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. E o versículo 13. Porque eu sou o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Então nesse desemprego Deus vai te ajudar. Nessa situação difícil Deus vai te ajudar. Ah, mas ninguém me ajuda. Ninguém da terra, mas do céu Deus te ajuda. No céu há socorro no céu. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E aquele que fez os céus e a terra não é capaz de fazer na sua vida? O mesmo Deus que apareceu para Adão e Eva e o mesmo Deus que apareceu para o povo dele, lutando contra Faraó e dando vitória, é o mesmo Deus que vai aparecer na sua vida em nome de Jesus. Ah, mas eu não consigo, é por isso que ele vai te ajudar. É por isso que tem que ter a ajuda de Deus, porque a sua mão não alcança, mas a mão de Deus alcança todas as dimensões, amém? E aqui no capítulo 14 de Josué, ele dividiu as terras com Caleb. Porque ele confiou que Deus iria fazer. E quando você confia que Deus vai fazer, Deus faz. E Deus, ele não tem pacto com pessoas incrédulas. Está escrito aqui no versículo 13. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom como sua porção de terra. Até hoje Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho do Quenezeu, Jefoné, pois ele seguiu fielmente ao Senhor, Deus de Israel. Ou seja, nós lemos do 13 ao 14. Josué e Caleb não confiou aqui em Números 14 que ele iria fazer? Deus fez aqui no Josué 14. E você não tem confiança que Deus vai fazer? Então Deus vai fazer, porque ele é Deus. E Deus, ele ama quando as pessoas acreditam na voz dele. Deus, ele se agrada quando as pessoas acreditam nas promessas dele. Deus, ele vê que você tem acreditado no que ele vai fazer na sua vida, ele vai fazer. Deus, ele vai operar, porque é o desejo de Deus que você continue prosseguindo na presença dele. E eu vou ler aqui novamente o 14 e 31, que está escrito assim: E viu Israel o grande poder com que o Senhor exercera contra os egípcios. Por isso temeu o povo ao Senhor e creu nele e em Moisés, o seu servo. Essa situação vai acabar com Deus envergonhando o inimigo e com o povo temendo a Deus, com você vendo a glória de Deus sobre a sua vida. Você vai ver a glória de Deus sobre a sua vida. E aqui o povo viu a glória de Deus e não vai ser diferente na sua vida. Você também vai ver a glória de Deus. Por quê? Porque Deus vai, aqui no Números capítulo 14, versículo 10. Apesar disso, o povo ameaçou matá-los a pedradas, mas de repente todos viram a glória do Senhor aparecer sobre a terra. Ou seja, Deus não deixou o povo apedrejar eles, porque eles estavam sendo incrédulos conforme a palavra de Deus. E Deus não vai deixar você ser apedrejado por ninguém, você ser caluniado. Deus, ele vai revelar a glória dele aqui, Números 14 e 10. Deus vai aparecer nessa situação e todos vão ver que Deus, ele é Deus na sua vida e na sua família. Amém? Fique com essa palavra em nome de Jesus. E que a presença de Deus, ela seja real na sua vida, e que Deus seja seu amigo, amém? Em nome de Jesus. E você tem a oportunidade de escolher Jesus, amém? Porque esse problema comparado a Deus não é nada. A porta fechada não é nada, a falta de dinheiro não é nada. A falta de respostas, o silêncio de Deus não é nada comparado ao tamanho de Deus.
Porque os gigantes, realmente, eles eram gigantes, mas grande só tem um. E essa situação, ela pode ser gigante, essa situação, esse problema que se levantou. Mas só que grande só tem um, que é o nosso Deus, amém? E que você vai colocar Deus no lugar que é só dele, que é no centro. O lugar de Deus é o primeiro, o lugar de Deus, ele é o centro de tudo. Você vai escolher Deus em todas as áreas da sua vida, amém? E que você não venha querer só a terra, que você venha querer Jesus, porque se você quiser Jesus, Jesus tem a terra, Jesus tem tudo, amém? Foque em Jesus. Que Deus te abençoe, que você venha ouvir a voz dele passeando sobre a sua vida. Que você venha ver Deus em todas as áreas da sua vida, e que você queira ser amigo de Jesus. Porque Jesus tem o que você quer, amém? E Deus, ele é mais importante do que tudo, assim como Abraão. Deus era mais importante que Ló, Deus era mais importante que Isaac, Deus era mais importante que Sara. E que Deus, ele seja mais importante do que tudo na sua vida, amém? Que você venha sair de tudo aquilo que Deus mandou você sair. Porque a guerra aqui não é só pela escravidão, como o Faraó, ele levantou todos os carros dele, mas a intenção de Faraó é que o povo servisse a ele, amém? Mas a intenção de Deus é que você sirva a ele. Porque Deus, ele vai trazer paz para onde você não tem paz. Deus vai trazer aquilo que você não consegue com a sua própria força, amém? Em nome de Jesus. Então que você venha declarar que você é de Jesus, amém? Que se você ainda não é crente, aceite Jesus. E que ele vai transformar a sua vida e vai agir em nome de Jesus. E essa situação vai terminar com o nome de Deus sendo glorificado e você com a sua vitória na mão, com aquilo que você tanto almeja, amém? Deus te abençoe. Esse foi o devocional de hoje. E vamos adorar só a Jesus, porque só ele é digno de adoração. Glória a Deus.